Olá, amigos do Canal 14 e do programa Ecoagro. No programa de hoje, nós vamos falar sobre compostagem. O que é compostagem? É a gente pegar o lixo da cozinha, as podas de planta, papel, e toda a matéria orgânica que ia virar poluição e transformar isso naquela terra preta que a gente compra caro para as plantas da gente. Ou, quando um volume maior, transformar realmente em solo fértil para a gente produzir coisas assim, alimentos limpos que a gente possa ter saúde e qualidade de vida. No caso desse cacho de banana que eu acabei de mostrar para vocês, e dessa bananeira, a gente está compostando diretamente na raiz, na superfície do solo aqui, cobrindo a raiz da planta, tá? Toda essa matéria aqui, que é poda de jardim, um pouco de lixo da cozinha, está sendo compostado diretamente na raiz da planta. Algumas pessoas têm a dúvida, se isso aqui pode fermentar e matar a planta pelo calor da fermentação. Na verdade, não acontece isso não, é uma cópia diretamente do que acontece com a floresta, com a serrapilheira. Olha a minhoca aqui, Isso aqui mostra que é um solo de qualidade, e que os liliputianos, a vida que está aqui debaixo, está integrando isso aqui tudo e liberando os nutrientes para a planta, tá? Então a gente está compostando diretamente na planta. Será que dá para ser só assim? Não. Nós vamos visitar algumas pessoas agora e ver como transformar também diretamente da meda, todo o lixo que a gente tiver orgânico, transformar naquela terra preta para a gente poder usar nos vasos e na horta, tá? Vamos lá dar uma olhada. Bom, a gente está aqui agora com o Márcio Pereira. O Márcio, ele tem uma empresa terceirizada dentro da Ecovila que toma conta do viveiro e das 100 mil árvores que a gente plantou. E o Márcio, ele transforma então as podas e o lixo orgânico num solo fértil para poder tratar das plantas. Márcio, a gente está vendo aqui 3 medas, diferentes. É tempo diferente entre elas? Sim, essa última aqui é uma que já está pronta. A gente iniciou uma, vai para a segunda etapa, a gente vai revirando, tem que ser revirando. E aí, assim que a gente revira uma, a gente inicia a outra para a gente estar fazendo um ciclo completo. Tá, o que tá nessa meda, nesse monte aqui? O que tem aí? Esse que a gente tem poda de plantas, temos folha de bambu, temos grama, poda de grama, tem um braquiário que a gente, em alguns lotes a gente limpou, tem calcário, o esterco de gado e poda de bananeira. Então esse é o material que a gente consegue mais fácil aqui para a gente estar fazendo um bom solo. No caso então você adicionou um pouco de calcário. Por que o calcário? O calcário ajuda a corrigir o pH do solo, que isso aqui vai ficar um solo bom, tem que estar com o pH corrigido. E no começo, para controlar o cupim. Como aqui no Ceará a gente tem muito cupim, nessa matéria orgânica que tem em cima, o cupim já vem um pouco. Então ele já corrige o cupim, não afeta aqui. A chuva não atrapalha? Não atrapalha a chuva. Se estiver molhando muito, a gente vai começar a cobrir com uma matéria orgânica mais seca, um capim que vai impedir um pouco de aumentar a umidade aqui. E aí no início a gente tem um ferro que a gente controla a temperatura, para ele estar aquecido para poder decompor esse material. Aí você retira e a gente já está observando. Se tiver muita umidade, a gente vai revirar esse composto e colocar mais matéria seca, para não deixar ficar só umidade demais e ele não decompor direito. Então na época da chuva, se tiver molhando demais, você tampa. E na seca tem que molhar? Na seca tem que molhar. Aí a hora que você vai revirar, se tiver muito seco, aí não tem umidade para ele fermentar, então vai ter que molhar, se acrescenta um pouco de água. Qual que é a vantagem da gente fazer isso para as plantas? Esse, além de você aproveitar uma matéria, você fez uma poda de grama, você tem um lixo em sua casa, um resto de comida, casca de frutas, alguma coisa, e algum outro poda onde você vai fazer, esse você vai fazendo um adubo que você vai retornar para as mesmas plantas que você tem em sua casa, sem precisar comprar um adubo químico, tem um adubo natural para sua planta. Comparando isso com o esterco, é a mesma qualidade? Não, esse, além de ter o esterco, tem muitos outros nutrientes que não teria no esterco só. E aí ele consegue segurar mais umidade do que o esterco. Porque pra gente, como tem muito tempo seco, tem que dar comida e água. Então se você tem comida e água, esse é muito melhor que o esterco. Ele passa por um sistema de fermentação, que às vezes o esterco vem com semente de algumas ervas daninhas. Pessoal, vem com tiririca, vem com várias outras pragas. Então esse aquece, mata a semente daquela erva que ia causar problema para você, e você está com um composto, um adubo sem pragas. Então você controla até a semente do braquiário? Até a semente do braquiário ele mata. O problema do braquiário é que ele tem muita semente lá onde você retirou. Ele tem um banco de semente que mesmo que você tirou, você removeu a terra, lá ele vai nascendo. Tem um banco muito grande, mas aqui não. Aqui ele vem, aquece e você não consegue colocar a mão. Ele aquece muito e mata a semente dele. Tá, uma outra dúvida que eu tenho, que todo mundo vai perguntar,
é o seguinte, e o lixo orgânico? Como é que a gente vai colocar lixo? Porque o lixo orgânico ele tem resto de comida e muito nutriente que atrai rato, baratas e outras pragas. Como é que a gente vai controlar para que não, para a gente compostar em casa e não estar atraindo mosca e rato e barata para o quintal? Você vai ter que abrir a pilha, ele vai estar já fermentando, em alguns lugares vai estar sendo um pouco de fumaça que está quente, você vai abrir a pilha e vai colocar aquele alimento lá dentro. Após isso você vai cobrir de novo, porque essa fermentação vai ajudar ele a decompor mais rápido, não vai dar mau cheiro, aí não vai atrair alguns animais que tem o cheiro, não formiga que não vai ficar exposto, nem rato nem barata. Eles não vão cavar um túnelzinho para procurar alimento que eles não sabem o que tem ali. Isso aqui é aquela terra preta que a gente compra cara em pacote? Esse aqui é aquela terra preta e pode ser utilizado daqui, pode ser utilizado em um minhocário, que você tem o humus de excelente qualidade. Alguns locais aqui a gente acha minhoca já nele sem ter colocado. A gente acabou de mostrar numa moita de banana, tem o malte, que é a cobertura, tinha um pouco por baixo, e embaixo a gente já até achou as minhocas lá funcionando. Aqui embaixo também tem minhoca aí? Aqui embaixo tem, e provavelmente ali também já tem, que é mais tempo, como ele já está pronto, ali a gente encontra minhoca sim. Tá, e aí isso aqui você vai usar então diretamente nas mudas, nas plantas, ou você coloca no saquinho, como é que você usa? Esse aqui eu vou usar uma parte na saquinho para produzir as mudas e outro já para manutenção de plantas que já estão já plantadas para a gente adubar para elas, uma cobertura para elas. Dá para você abrir e mostrar pra gente aí como é que é? Posso pegar nesse primeiro que já está mais pronto, quando está mais escuro, coloração, já posso... Bom, a gente tá vendo o Márcio então abrir aqui a última meda, né? Essa já tá pronta, Márcio? Já para ponto. Fria, esse é o ponto que ela tá. Tem que estar frio, não pode estar quente para não afetar a planta. E ele consegue umidade, ele ó, úmido, tá úmido. Ó. Se apertar um pouco ele vai começar até merejar, ele tem muita umidade. Aqui ele já começa um pouco. Então esse está ideal. Esse poderia ser usado em todas as plantas? Esse em todas as plantas. Depende, todas as plantas pode ser utilizado. Na horta, de qualquer planta frutífera, qualquer planta pode ser utilizada. Pode ser colocado em vaso também? A pessoa mora em casa, vai compostar só para ter um pouquinho no quintal e usar no vaso, pode? Pode usar no vaso. Se ele não quiser, pode botar cobertura na grama dele, aonde ele quiser, qualquer planta. Ele pode estar colocando isso aqui. Você sabe o preço disso, Márcio, no mercado? Eu não sei o preço do mercado. Tem alguns que já tem. Você consegue em algumas casas de lavoura, tem. Mas esse aqui eu não sei que preço vai sair agora. Se não tem um preço exato dele. Mas consigo mais barato do que o de lá. Bom, então é legal a gente pensar o seguinte: o que era um problema, que é o seu lixo orgânico, a poda, o que era um problema, um poluidor, né? Não é um problema mais, se torna uma vantagem. A gente então está fazendo solo. A maior riqueza de um país é o solo dele. E a gente está transformando o nosso desperdício, o nosso lixo, em vantagens para o meio ambiente. Falando com um técnico parece um pouco complicado. A gente vai agora visitar mais uma pessoa que tem esterco em casa e composta fazendo medas, e depois a gente vai visitar famílias igual você, que mora numa casa e que está compostando lixo no quintal. Vamos lá? Existem dois tipos de agência de propaganda, a amadora e a profissional. A maquinária preocupa-se em mostrar modernidade, unindo o que há de mais avançado em equipamentos de captação e edição ao trabalho criativo e de qualidade da sua equipe de profissionais. Não se esqueça, o barato sai caro. Não gaste com propaganda, invista em propaganda. Faça a diferença, faça com a maquinária. Quando a gente está falando de matéria orgânica, o que nós estamos falando? A gente está falando que a matéria tem energia nela ainda. De onde veio essa energia? A energia veio do sol e da fotossíntese. O sol incidiu na folha e ela transformou a energia luminosa em energia química. Então, mesmo que um animal coma, mesmo que ela composte, vai ter ainda resto de energia nessa matéria e bastante nutrientes, né? Nutrientes minerais que estão aqui e que já foram usados por um ser vivo. Então é muito mais fácil que isso volte para o corpo de outro ser vivo. Então quando a gente olha uma meda igual essa aqui, que já está quase toda compostada, o que nós vamos notar?
nós vamos notar então que toda aquela matéria orgânica, aquela matéria que foi transformada a partir da luz solar e guardada energia, ela está chegando no final dela e cheia de nutrientes. Isso aqui, ó, esse cogumelozinho, né, ele é um indicador do quê? Ele é um detritófilo. O que é um detritófilo? Ele está usando o resto final da matéria orgânica, né, e transformando isso então em matéria mineral. Ele é o último da cadeia. Esse cogumelo então, ele está utilizando o resto final da energia, tá? Por isso que tem nos cogumelos, alguns têm substâncias que são até alucinógenos, que são substâncias que não são orgânicas mais, tá? Então aqui dá para ver, ó, outra espécie de cogumelo também usando o resto final. E isso aqui então é o que a gente pode chamar de um solo de altíssima qualidade, que é a matéria final orgânica, liberando todos os nutrientes para as plantas, tá? Vamos visitar a casa do Maurício Cruvinel, que a gente vai ver uma coisa bem legal lá também. Bom, a gente está aqui na casa do Maurício Cruvinel, ele já é um velho conhecido do programa, né? Na verdade, o programa número 2 foi sobre a casa dele, a gente até mostrou de relance a compostagem dele. Hoje a gente vai dar uma aprofundada no assunto com o Maurício, né? Maurício, quanto de compostagem você está produzindo aqui? Olha, eu faço um monte por mês. Todo dia primeiro eu faço um monte desse aqui por mês e é o suficiente para mim. O esterco das vacas, o Maurício tem 2 vacas, né? O esterco das vacas está sendo usado aqui também? Também, esterco da vaca, do porco e da galinha. Tá, e ele vem então e composta. O que mais que você tem na sua compostagem? Aqui eu tenho um triturador orgânico, né? Eu trituro bananeira, mamão velho, tudo. Todo o resto orgânico vem para cá. Tá, o resto de comida você está tratando os animais? O resto de comida o que pode ir para os animais vai para os animais e o que não pode vem para cá. Quanto tempo leva, Maurício, para uma meda dessa compostar? Assim, do momento em que a gente coloca o lixo todo junto, com folha, até o momento que pode usar na planta? Ele bem feito, triturado, é 90 dias. Se não triturar, vai 120, mais ou menos. Tem diferença entre período chuvoso e período seco? Tem. No período da chuva você não precisa molhar. No período da seca você tem que molhar, senão ele dá um mofo branco. Esse mofo branco não é bom, tem que evitar. Por quê? Que mofo é esse? É de não virar. Se você tem que revirar de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. Porque senão ele vai dar esse mofinho e não fica um composto de boa qualidade. Quando a gente coloca uma coisa que composta mais devagar, igual um coco ou um pedaço de madeira, chega no final ele não vai estar pronto. Como que a gente faz com ele? Esse resto que sobrou da compostagem que está pronta, o que não ficou pronto dessa parte, você joga na primeira, na mais nova. Que ela está cheia de bactéria e tal, e vai dar um impulso no outro monte, na outra mela. Como se fosse uma isca de coalhada. Uma isca de coalhada. Bom, qual que é a vantagem, Maurício, econômica de se fazer isso? Olha, em questão de números seria assim. O esterco tem um valor de 1, a compostagem teria o valor de 4 e o humus teria o valor de 10. Mas aqui, como a gente tem muita minhoca, fica uma compostagem com bastante humus. Tá, deixa eu entender melhor então. O esterco tem o valor de 1, a meda tem a compostagem de 4, então seria assim, a meda é 4 vezes melhor do que o esterco e o humus de minhoca 10 vezes. 10 vezes. Mas aqui, como tem muita minhoca já em todo o meu terreno, aqui fica uma mistura entre compostagem e humus. Você tem usado isso em quê? E no quintal inteiro, em tudo. Frutífera, na roça de milho, em tudo. Tem problema com animais, Maurício? O lobo, por exemplo, abrindo ela ou aumentar rato, barata? Não, porque ela aumenta a temperatura. Atinge uma temperatura alta, nem o lobo mexe, nem rato, nem nada. Enquanto ela estiver compostando, e depois que abaixa a temperatura, já não tem mais alimento para o animal. Então, no seu caso, você não está emitindo lixo nenhum para a natureza? Nenhum, zero. Tudo que é gerado de lixo nessa casa está virando solo? Virando solo, renovação. Parabéns, é bom ver isso. Bom, a gente está com a dona Ana Cruvinel, que é mãe do Maurício, e eu tenho algumas curiosidades para perguntar para ela. A senhora já conhecia
dona Ana, todo esse sistema que o Maurício está fazendo aqui na casa dele? Não. Os poucos que eu estou entendendo, mais ou menos. Ah, mas a senhora nunca tinha visto isso não, mesmo sendo de origem de Silvânia, né? Não, muita coisa, né? Mas tem muita coisa. Eu nasci na fazenda, né? Uhum. Eu entendo. E a senhora acha estranho isso, não? Não acho, não. Porque engenho é coisa comum, né? Porco, gado. Não tem. Tá sendo bom, então, participar de tudo isso? Eu adoro ficar aqui. Eu não fico mais porque não tem jeito, tem minhas coisas, né, para olhar. Mas assim que pode, eu tô por aqui. Tá bom, obrigado, senhor. Bom, seguindo então o raciocínio, né, que a gente tinha falado sobre a matéria orgânica guardar a energia solar, se a gente pensar um pouquinho, tudo que pega fogo vem, então, essa energia que é liberada pelo fogo, ela veio do sol. Como que funciona isso? Por exemplo, essa madeira aqui, né? A planta, então, transformou a energia solar em açúcar, que é a celulose, e por isso queima. Se a gente pensar no álcool, ele vem da cana, que também é energia solar, e o petróleo e todos os outros combustíveis que a gente tem, como é que foi isso? Foi uma grande compostagem, né? Numa era em que a Terra engoliu grandes florestas, as placas dobraram, engoliram grandes florestas, isso compostou por muitos anos e saiu o óleo final, então, que guardou o quê? A energia solar. Então, se a gente pensar um pouco, o Sol é a grande fonte de energia de todo o planeta. E a gente, então, tem que pensar que essa energia limpa é que vai trazer a solução, tanto para a gente produzir, quanto para a gente resolver os nossos problemas energéticos. Existem dois tipos de agência de propaganda, a amadora e a profissional. A maquinária preocupa-se em mostrar modernidade, unindo o que há de mais avançado em equipamentos de captação e edição ao trabalho criativo e de qualidade da sua equipe de profissionais. Não se esqueça, o barato sai caro. Não gaste com propaganda, invista em propaganda. Faça a diferença, faça com a maquinária. Bom, a gente está aqui na casa de um outro ecovileiro, um amigo pessoal, que é o Fernando Frattari. E antes de começar a falar com o Fernando, eu queria lembrar um detalhe. Na Ecovila, nós não temos coleta de lixo. A gente resolveu que cada um é responsável pelo seu próprio lixo e a gente então tira o lixo inorgânico, né, leva ele para ser reciclado e composta cada um o seu próprio lixo. Fernando, o que você tem achado desse sistema de compostagem na sua própria casa? Olha, eu acho que esse sistema de compostagem é tudo de bom. Eu aproveito o que sobrou, né? E reaproveito aqui nas minhas plantas. Faço a compostagem aqui nesse monte. Todo o lixo orgânico que sobra a gente enterra, resto de madeira e tudo. Inclusive essas madeiras estão aqui porque os animais, principalmente o carcará, mexem muito na compostagem. Bom, o que você está chamando de lixo orgânico? Lixo orgânico é a sobra de comida, a sobra de folhagens, tudo que é orgânico que pode ser reciclado. Quanto tempo você está fazendo isso, Fernando? Já tem uns 4 anos, desde que eu construí a casa. E o que você tem para falar dessa experiência? Excelente, eu acho que é tudo de bom. A gente pega um problema que é nosso e transforma numa solução. Bom, para lembrar então também, dá para colocar na meda, né, na compostagem, dá para colocar o papelão, resto de comida. Muitas pessoas perguntam, carne pode ir, osso pode ir? Pode. Né? O importante é enterrar direito, tampar, para que isso não atraia ratos e baratas. A gente está na casa de uma família aqui da Ecovila, né, que é a casa do Miguel e da Giovana e dos filhos. E a gente vai entrevistar porque o legal dessa entrevista é mostrar que dá para fazer na casa de qualquer um que a gente está falando de compostagem, tá? Giovana, o que você tem usado na sua compostagem? Só resto orgânico, só resto da cozinha mesmo. Na hora de manipular os alimentos, o que não vai para a panela é separado no lixo em cima da pia e depois eu jogo aqui na compostagem. Há quanto tempo você faz isso? Há 4 anos, nós estamos aqui há 4 anos, a gente vem praticando isso.
Já deu algum problema para você? Nada, nem odor, nem moscas, nada. Nós nunca tivemos problema com a compostagem. Muito pelo contrário. Então, em vez de carregar lixo ou de entregar o lixo na porta, você tem transformado ele em solo. Isso, a gente só devolve para a sociedade o reciclável, né, que é de alguma forma é dinheiro, e o rejeito. O resto vai para a compostagem, que para a gente é adubo. Você tem usado isso em que aqui no seu lote? Nas plantas, nas frutíferas que nós temos, na pequena horta. Então, em vez da gente comprar o adubo, a gente faz em casa também. Com que antes era lixo. Isso, exatamente. Tá. Bom, obrigado, Giovana. E Marco, eu queria que você falasse para mim como é que funciona isso aqui. Põe os restos de comida, cascas, alimentos podres, põe aí e que joga a terra por cima. E depois dele se decompor, aí joga nas plantas frutíferas e aonde fica a compostagem, algumas plantas nascem, tipo pezinhos de manga, mamão. Então você tampa ele para quê? Para as moscas, o cheiro não ser muito forte. Ah, tá. E você aprendeu isso tudo aonde? No dia a dia. Aqui no dia a dia mesmo? É. Tá, muito obrigado, Marco. Bom, então, quando a gente está falando de permacultura, né, a gente está falando da palavra toda, ela vem de cultura permanente. O que significa isso? São as ações que a gente vai fazer para continuar no planeta, né? Dá para ver que em qualquer lugar, qualquer família, com espaço pequeno, a gente pode então transformar o que antes era problema em vantagem. O lixo orgânico de uma casa pode virar solo de jardim e muitas outras coisas que a gente pode fazer. Muito obrigado pela participação de todo mundo e a gente se vê no próximo programa.